Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós em mais uma noite de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, preparatório para o tratamento espiritual à distância. E dando início, nós vamos convidar a nossa irmã Márcia para fazer a leitura da página de preparação e, em seguida, a nossa prece de abertura. Boa noite, meus irmãos, paz e bem a todos. A página da noite de hoje é do livro Segue-me, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Viver em paz. Viver em paz. Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mantém-te em paz. É provável que os homens te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Por isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Márcia pela leitura da nossa página e, dando prosseguimento, vamos agora juntos fazer a nossa prece inicial, dizendo assim: Espiritualidade amiga, Jesus nosso Mestre, Deus nosso Pai, estamos reunidos nessa noite, necessitados do conhecimento e do fortalecimento para as nossas almas. Por isso pedimos o devido amparo, a concentração, para que nós possamos prestar atenção no estudo, nos concentrar e também, Senhor, buscar transformar todas essas palavras, tudo aquilo que a nossa irmã da noite de hoje irá comentar em conhecimento para as nossas vidas, em ações diárias, que nós consigamos, através do esforço, da atenção e do pensamento, transformar.
que é isso que fará a diferença em nossas vidas. Não é apenas ouvir, não é apenas achar bonito. É o trabalho que nós precisamos fazer em nós mesmos e humildemente pedimos o reforço das vibrações e do amparo de cada um de vocês. Mestre amado, Deus nosso Pai, que possamos iniciar a nossa reunião com paz e tranquilidade. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o nosso estudo da noite de hoje tem como título Injúrias e Violências. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 1 a 5. E quem fará o nosso estudo da noite de hoje será a nossa irmã Jussara Inácio. Vamos nos concentrar prestando bastante atenção na lição do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos que neste momento estão buscando o amparo espiritual por meio dessa reunião virtual ou apenas estão disponibilizando um tempo da sua vida para refletir um pouco sobre o Evangelho. Que nós possamos, neste momento, estarmos unidos em pensamento, buscando extrair o melhor, o que é possível para o nosso entendimento dessa mensagem que Jesus nos deixou há 2000 anos e que o Espiritismo vem, de alguma maneira, trazer mais um novo significado, ou pelo menos um olhar diferenciado. E nesta noite, veremos o capítulo 9 dos itens 1 a 5, em que Kardec reúne duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os brandos, que possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Aliás, é um capítulo até bem curto, mas ele reúne duas bem-aventuranças e destaca um pequeno trecho de uma fala de Jesus também, que diz assim, mais ou menos assim, que foi dito aos antigos, ou seja, de acordo com a lei mosaica, ou a lei de Moisés, os 10 mandamentos, foi dito: não matarás. Eu, porém, digo: quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Como se ele chamasse a atenção de que a gravidade do não matar tem um precedente, que é o se encolerizar, a violência nos atos, a agressão ao próximo. E mais adiante ele vai dizendo agressão verbal, porque ele dá dois exemplos de duas palavras, duas falas. Uma ele diz é raca, se você disser raca, que significa homem que não vale nada, e que eles diziam, virando o rosto, cuspindo o chão, ou se chamar o outro de louco. A gente tem que ter um olhar, claro, se dizemos hoje és louco, a gente diz isso numa brincadeira, mas lógico que essas palavras tinham um outro significado naquela época. A palavra em si, nos tempos antigos e até na nossa civilização também, tinha um peso muito grande. Hoje em dia, com o direito, com a legislação mais evoluída, vale o que está escrito, até porque a palavra, com essa conotação de credibilidade, de honra, ou de forma de atingir o outro, diminuir, que tinha um peso muito grande, hoje em dia a conotação é outra, a gente ainda fere o outro, mas existe o amparo da lei, do direito, no sentido de preservar alguns direitos. Porém, percebo que neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, se o título é Injúrias e Violência, o destaque, até mesmo Jesus aqui dá o destaque, ele mesmo dá
A lei diz não matar, porém eu vos digo, como em outras passagens do Evangelho, né? Ele destaca o que a lei diz e o que ele está trazendo, o novo olhar, a boa nova, sobre aquele dito da lei, sobre aquele escrito da lei, sobre aquele que está sendo aquele preceito. Então, não matar, né? Está na lei, não está correto, mas ele vai além. Calma, preste atenção, que acho que como se nos alertasse que o não matar é no final, é o final de um processo que inicia lá com a palavra, né? Com a palavra não cortês, agressiva, violenta, que vai culminar num ato, numa ação violenta. E então, penso eu, né, que o destaque maior, né, acredito aqui, é no bom uso da palavra. E no mau uso que vai culminar na violência física ou, que sabe, até em tirar a vida de alguém. Porém, a palavra tem poder. Assim como antigamente tinha um poder de honra e credibilidade, a palavra tem o poder de ofender, de magoar, né? E nós vamos falar muito aqui também de fortaleza e coragem, não propriamente nesse poder que a gente dá à violência, porque o poder que damos à violência é a rapidez com que ela resolve muitas coisas, porém resolve mal e por pouco tempo. Se queremos mesmo resolver as coisas, temos que respeitar o tempo de cada processo e o tempo de cada um. A violência é rápida, como muitas coisas no nosso momento atual, na nossa atualidade, os relacionamentos que terminam muito rápido, as soluções que se buscam sendo rápidas e passageiras, a violência entra nesse campo da rapidez, da fluidez, no sentido de querer resolver imediatamente sem respeitar o tempo das coisas e das pessoas. E aí, como nós estamos falando de brandura, Jesus está destacando nessas bem-aventuranças a brandura e a paz, a mansidão e a pacificação. Ele alerta aqui, são atitudes, são virtudes a serem desenvolvidas e trabalhadas para evitar uma violência maior. E que começa, eu penso, que ele quer destacar aqui para a gente mesmo, que há 2000 anos, utilizando palavras e expressões daquela época, daquele tipo de civilização, daquele grupo, mas que até hoje nós usamos muito mal, o comunicar, o nos relacionarmos com o outro por meio da linguagem, e que é como uma semente, que pode ficar muito tempo ali, quietinha, mas ela germina. Como o bem e o mal, como o que dizemos e o que não dizemos, é como uma semente que vai frutificar, dependendo do terreno em que vai ser plantada, da temperatura, do clima, e a gente não tem esse controle. Então, toda palavra boa pode gerar ações boas, como também palavras ruins, agressivas, quiçá o que vai gerar. Pensando nisso, eu busquei e venho trazer para todos nós, que me chamou a atenção já há algum tempo, a respeito da comunicação não violenta. Uma espécie de, vamos dizer assim, uma técnica, ou uma abordagem, ou pontos que um psicólogo americano destaca, muito interessante, valioso, valiosíssimo para o momento que a gente vive agora, para entender todo o processo histórico em que nós construímos várias ideias e que, de alguma forma, pela comunicação, perdemos a forma compassiva de agir, perdemos a compaixão do olhar para o outro e para si mesmo, e gerando tantos conflitos ao longo do tempo, inclusive agora, atualmente. Mesmo que tenhamos mais tecnologia
para nos comunicarmos, de vencer fronteiras, porém a habilidade de interagir com o interlocutor, a habilidade de usar bem a palavra e vê-la como uma semente é algo que a gente tem que ter um olhar maior, mais acurado. E neste livro, Comunicação Não Violenta, desse psicólogo americano, Marshall Rosenberg, eu descobri uns pontos muito interessantes que gostaria de dividir com vocês. Ele destaca, como importante alguns pontos que a gente tem que considerar, principalmente quando a gente está descontente ou algo não nos agrada na atitude do outro. Então, o primeiro passo é comunicar isso. Como a gente pode comunicar de forma a não gerar um conflito maior, de forma a ser atendido, porque no fundo o que ele quer dizer, todos nós temos necessidades e vulnerabilidades, mas a gente às vezes prefere ajuizar, julgar e criar rótulos em vez de demonstrar que temos necessidades que não estão sendo atendidas, mas valorizar o que está sendo atendido de forma muito mais concreta, mas a gente procura mais rotular, determinar, classificar e analisar o outro, em vez de analisar muitas vezes as situações ali em que estamos envolvidos e vivenciando. Além das comparações, que também ele destaca como sendo algo, uma receita para ser infeliz. O fato de nos compararmos e de ver que o outro faz o que eu não faço, o que ele devia fazer, porque eu faço assim, ele tem que fazer assado, ou o outro faz melhor e eu faço pior. Esse meio de comparação, sendo nós tão diferentes uns dos outros, é a receita para ser infeliz e não identificar, as possibilidades próprias e as possibilidades do outro. Então ele começa apontando, numa boa comunicação, uma comunicação compassiva, a gente primeiro observa sem julgar, mas observa a situação concretamente e identifica o que nos agrada e o que não nos agrada. E aí ele dá um dos exemplos, dentre outros. Por exemplo, se eu digo assim: minha tia reclama de alguma coisa toda vez que falo com ela. Isso tem um julgamento, ela reclama. Se eu estou apenas voltado a observar e descrever situações concretas, poderia dizer assim: minha tia telefonou para mim 3 vezes essa semana e em todas falou de pessoas que a trataram de alguma maneira que não agradou. Estou apenas observando e descrevendo o fato. Não estou ali julgando ou rotulando alguém. Isso é um primeiro ponto. Em seguida, ele diz: ao observar e descrever concretamente a situação que não nos agradou, a gente parte para descrever ou identificar e dizer como nos sentimos, os nossos sentimentos. Se estamos assustados, magoados, irritados ou tristes em relação àquilo que a gente acabou de descrever concretamente. Um exemplo que ele dá: se a gente diz assim: quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. Ou diante de uma situação já de conflito, eu digo: sinto vontade de bater em você. Tanto uma quanto a outra, quando eu digo negligenciado, eu não estou dizendo como estou me sentindo. Eu estou dizendo o que eu penso que você está fazendo comigo. Não é o que eu sinto. Se eu dissesse: quando você não me cumprimenta, eu me sinto solitário, aí sim estou identificando um sentimento meu, não algo que eu suponho que você esteja fazendo comigo. E quando eu digo sinto vontade de bater em você, estou dizendo algo que eu gostaria de fazer,
Mais uma vez, não estou dizendo o que eu estou sentindo. Se eu dissesse fico furioso com você, sim, estou descrevendo os meus sentimentos. Então, veja bem, a gente costuma partir para o rótulo e a gente costuma dizer o que pensa, o que acha que o outro vai fazer, o que a gente gostaria de fazer, mas não descreve o que nós sentimos. Não entramos em contato com os nossos sentimentos. Os sentimentos que surgiram diante daquela situação que nos desagradou, que deveria ser apenas descrita e não rotulada. Através daquela situação, rotular a pessoa. Isso tudo já vai num galgar, indispondo uma boa comunicação. Um terceiro momento, se você já observou e descreveu a situação que desagrada de forma concreta, sem rotular, sem julgar, disse o que você de fato está sentindo, não o que você pensa que o outro fez ou do que você gostaria de fazer. Não, dos seus sentimentos com relação àquela situação ali que te desagradou. Qual seria a próxima atitude, próxima fala? Próxima fala seria dizer quais são as necessidades suas que não estão sendo atendidas e que estão ligadas àquele sentimento de frustração, ou de irritação, ou de magoado. Qual é a necessidade sua que não está sendo atendida? Você analisou a situação, disse o sentimento, e aquele sentimento foi ocasionado por uma necessidade sua. Olhe de novo para si. A gente tende a estar olhando para o outro, para fora, julgando sem às vezes olhar para si. Qual é a necessidade sua que não está sendo atendida e que gerou aquele sentimento? Um exemplo. Estou desapontado porque você disse que faria aquilo e não o fez. Isso aqui parece que você está dizendo, sim, os seus sentimentos. Parece que você está dizendo o que ocorreu que te desagradou. Porém, você não disse a sua necessidade. O porquê. Por que você está desapontado? Qual é a necessidade que não foi atendida? Estou desapontado porque você disse que faria aquilo e não o fez, porque eu gostaria de poder confiar em sua palavra. Veja bem, qual é a necessidade maior aí? Não é simplesmente ficar desapontado com uma situação, é porque alguma necessidade sua não foi atendida e o indivíduo precisa entender qual é. E muitas vezes nós mesmos é que não sabemos, porque não temos esse hábito de nos interrogar, de olhar para dentro e explicitar da forma mais clara possível para o outro. A gente vai até certo ponto, deixa as coisas meio vagas, a gente não identifica de fato o sentimento e muitas vezes nem é a necessidade por trás daquele sentimento. Que quando a gente explicitasse, ficaria muito mais fácil do outro compreender. E por último, depois de ter observado sem julgar, dizer como se sente, qual a necessidade que gerou aquele sentimento, agora você pede. Assim como você observou concretamente o que desagradou, tem que pedir concretamente o que você deseja. Então, o pedido é por último, depois de passar por essas situações e que de alguma forma faz você olhar para si, em vez de rotular o outro ou acusar o outro. Um exemplo, a gente costuma-se ser muito vago em alguns exemplos que esse autor nos dá. Gostaria que você me deixasse ser eu mesma. Me deixasse ser eu mesma. Veja bem, como isso não está nem um pouco passando por todo esse processo. Identificação, observação do sentimento, necessidade e pedido. Chegou direto no pedido. Agora, se dissesse, quero que você me diga que não vai abandonar nossa relação, nosso relacionamento, mesmo que eu faça algumas coisas de que você não goste. Enfim, já estou dizendo aqui o meu pedido.
já está muito mais claro do que simplesmente ser eu mesma. O meu pedido é que você esteja comigo, mesmo que eu tenha algumas atitudes ou meu jeito de ser não te agrade todo o tempo. Esse é o meu pedido, me aceite como eu sou. Ou um outro exemplo, gostaria que você demonstrasse respeito por minha privacidade. E aí, fazendo o quê? O pedido não está claro aqui. Só vai até onde é a sua necessidade não atendida. Mas você não faz um pedido claro, que poderia ser assim. Gostaria que você concordasse em bater a porta antes de entrar no quarto. Claro que estamos dizendo aqui em termos de melhoria da comunicação e não significa ser ilusório e fantasioso de que, ao fazer isso, todas as nossas necessidades serão atendidas. Não, muitas não, e nem todas as pessoas estão a nosso dispor para atender da forma como a gente quer, na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer. Porém, é interessante pensar nesses passos, observar sem julgar, dizer como se sente, identificar a necessidade que está por trás desse sentimento, uma necessidade, logicamente, que não foi atendida. E, por último, um pedido claro do que você deseja e que seja viável da outra pessoa fazer. E muitas vezes a gente atropela, ou a gente para no meio, ou vai direto para o pedido, ou a gente só para no rótulo, a gente nem observa, a gente simplesmente julga. E muitas vezes é interessante se deparar com isso, com esses passos e se atentar, não que agora de uma hora para outra sejamos todos comunicadores não violentos. Porém, é lógico que isso aqui leva um tempo, as emoções nos tomam muitas vezes, esse é um outro olhar que a gente tem que ter. Mas, enfim, é importante o trabalho dessa pessoa, no sentido de que a gente observe que ao comunicar com compaixão é um processo, exige um olhar mais atento que vai além de eu simplesmente dizer o que eu sinto. É eu atentar para isso e também estimular que o outro também atente para isso, não é? Se eu estou aqui exercitando esse olhar mais profundo sobre as necessidades minhas não atendidas, que eu também estimule o outro a se comunicar de forma mais clara, a ele mesmo ser mais observador, entender seus sentimentos, as necessidades e fazer um pedido claro. É interessante, e ao longo de todo o processo histórico da humanidade, muitos conflitos, muitas guerras, muitas contendas que talvez poderiam ter sido evitadas se no processo de comunicação fôssemos mais atentos às vulnerabilidades das pessoas, às necessidades do outro e às nossas. E também se nós não atentamos para as nossas necessidades, nós tendemos também a não assumir responsabilidade. O interessante é, nesse próprio livro ele cita, de uma escritora que observa o julgamento de um oficial nazista e ela atenta justamente nas falas dele. E aí ela diz que ele usa, utilizando as falas que ele coloca nesse julgamento, o quanto é que a falta de reconhecer a negação da sua responsabilidade, o quanto, volta de novo a questão da semente, o quanto pode gerar de malefício em torno. E aí ele diz, tive que fazer, são ordens superiores, a política institucional é essa, e essas falas de um oficial nazista, mas estão presentes na realidade, na vida de muita gente. Menti porque meu chefe mandou, bati no meu filho porque ele foi para a rua, comecei a fumar porque todos no meu grupo fumavam. Essa tendência de passar a responsabilidade para o outro e não verificar suas reais necessidades vai além de causar um desconforto, um desentendimento entre interlocutores. Isso abrange muito mais
questões muito maiores. Veja bem, o oficial nazista, com essa visão de se eximir de sua responsabilidade, o quanto que ele causou. E às vezes a gente tem nas mãos a possibilidade de mudar alguma situação ou evitar que ela piore, simplesmente assumindo a nossa responsabilidade, identificando as nossas necessidades e vulnerabilidades dos locais em que estamos vivendo, convivendo. E não se permitindo, que autoridades não legítimas governem a nossa vida. Olha só, e aí entra uma verdadeira força, uma verdadeira coragem, que não é pelo poder da autoridade, da força ou da violência. É da identificação de sua função, da sua importância, das suas necessidades e da sua atuação de forma consciente, reconhecendo suas responsabilidades e suas próprias necessidades em qualquer ambiente em que você esteja presente, em qualquer convivência e qualquer interlocução. Porque a nossa forma de conviver é permeada pela palavra, em todo o tempo. E então, a gente encerra destacando, logicamente, as duas bem-aventuranças. São os brandos, possuirão a terra, e os pacíficos ou pacificadores serão chamados filhos de Deus. É só o destaque. Por que será que ele falou possuirão a terra? Porque, na verdade, na grande maioria de todos nós somos possuídos pela terra. Nós somos possuídos pela matéria, por essa visão da encarnação, das condições materiais, que nos aprisiona o olhar e não deixa nós vermos o todo, vermos o cosmos, a vida e a natureza, que é muito mais do que simplesmente um corpo que eu vou deixar aqui, uma casa, uma função, um trabalho, e até as relações vão ter um certo distanciamento se eu desencarnar. Não poderei vê-los, ou pelo menos eles não poderão me ver. Ou seja, nós somos possuídos quando damos mais importância à vida material do que aquilo que é essencial, o que nos constitui na realidade, que é o espiritual. Possuiremos a terra porque não seremos possuídos por ela. Ou seja, possuídos pela matéria. Nós possuiremos não no sentido do controle total, mas no sentido de usufruir sem ser dominado ou iludido pela impermanência da matéria, sendo conscientes da permanência da nossa essência, que é a espiritualidade. E, logicamente, agiremos em paz, seremos pacificadores, identificados com Deus, por isso filhos de Deus, identificados com a sua forma de agir, que é dentro do tempo, e que ele limita com a morte, que é o momento em que a gente vai aferir, que é o momento do juízo, que ele chama a atenção nessa fala, vai aferir o que de fato é verdadeiro, é essencial. E aí eu termino com uma fala de um expositor muito importante, muito conhecido, e eu vou usar a frase dele para a gente concluir esse pensamento da brandura, da pacificação, possuindo a terra no sentido de não ser possuído, sendo filho de Deus, identificados com ele, que trabalha com o tempo em silêncio e sem violência, valorizando aquilo que o tempo nos dá, aquilo que é provisório, o devido valor, e o que é perene, permanente, a nossa essência espiritual, aquilo que de fato somos, filhos de Deus, agindo no tempo dele. Essa fase final do expositor Haroldo eu vejo muito apropriada para a gente concluir sobre a brandura, a pacificação, o bom uso da palavra. E o valor, aquilo que de fato nós valorizamos na vida, seja a vida presente ou vida futura como desencarnados. E aí ele diz, a morte
É aquilo que Deus, de alguma forma, nos coloca a todos indistintamente, justamente para pensar no que é valoroso, no que é importante. Ele diz assim: a morte é o dia da aferição. Por isso ali o condenação, o momento do juízo. É da aferição, momento da avaliação nossa, em que entregaremos tudo o que as mãos podem carregar e seremos avaliados por aquilo que o coração carrega. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Agradecemos a nossa irmã Jussara Inácio pelo estudo da noite de hoje. Que as belas lições do Evangelho possam ser por nós reproduzidas em nossas vidas diárias. Bom, meus irmãos, encerrando as nossas atividades, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Unamo-nos todos em pensamento e vamos agradecer. Deus, nosso querido Pai maior, te agradecemos por tudo aquilo que recebemos dessa doutrina de amor e luz libertadora de consciências. Te agradecemos pela oportunidade da noite de hoje em estarmos ouvindo e refletindo sobre um tema do Evangelho atualíssimo, fundamental às nossas vidas. Que nós tenhamos e possamos também nutrir a força necessária para que continuemos as nossas jornadas de trabalho íntimo, buscando modificar os nossos velhos comportamentos que nos trouxeram até o dia de hoje com algumas dificuldades. Que nós consigamos nos inspirar nas lições e exemplos do Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, nós nos despedimos aqui neste momento, dando boa noite a todos e pedindo a todos que, após essa fala, continuem sintonizados, ouvindo a música até o fim, para que sejam beneficiados pelas vibrações que são geradas. Boa noite mais uma vez a todos.